Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, então, aqui para a gente continuar o nosso assunto, que é a igreja da sua fundação até o final da era apostólica. E nós estamos conversando um pouquinho, então, com vocês sobre a fundação, quando a igreja foi fundada, né, entendeu? O estabelecimento da igreja e, então, a sua trajetória tá já no seu início e que ela foi fundada, como a gente falou no último vídeo, em Jesus Cristo, não em Pedro, mas em Jesus Cristo. A igreja está fundada em Jesus Cristo, tá estabelecida, né, fundada, estabelecida em Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, Jesus Cristo, tá? E então, né, a gente vai continuar hoje. Agora a gente vai entrar um pouquinho na questão histórica do desenvolvimento da igreja, lógico. Como eu falei, o objetivo dos nossos vídeos nessa série, essa primeira série sobre esse assunto, né, não é contar história especificamente, apesar da questão histórica estar envolvida. O nosso objetivo é trazer uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para você, sabendo que o fundador, aquele que estabeleceu, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, que ressuscitou o terceiro dia, ele então que fundamentou a igreja, ele que é o fundamento, ele continua conosco, ele está conosco, assim desde o princípio até hoje, até os dias atuais. Jesus está conosco. Este que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está conosco. Então nosso objetivo é mostrar isso, que a igreja segue vitoriosa, apesar da oposição, da tentativa do inimigo de barrar, digamos assim, o avanço da igreja, tá? Porém, Jesus, o seu fundador, está conosco, que por causa da presença dele, da presença do seu Espírito em nós, é que nós avançamos, que nós vamos em frente, e nós vamos continuar, e nós vamos então prosseguir até o grande dia do encontro com ele, tá bom? Esse é o nosso grande objetivo, é trazer essa palavra de fortalecimento, de fé, de ânimo, de esperança para você, sabendo que Jesus está conosco, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu rogo a Ti mais uma vez que a Tua bênção esteja conosco através deste vídeo, Senhor, que esse vídeo venha tocar nos corações daqueles então que vão ver e ouvir. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, queridos, nós paramos no versículo 18, eu vou usar o versículo 18, a parte final, somente para a gente então entrar na parte, digamos assim, do desenvolvimento da igreja, da parte histórica, tá? Então, vamos usar esse termo. Quando Jesus diz, né, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, né, a minha eclésia, a minha congregação, a minha assembleia de pessoas, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vamos entender, então, as portas do inferno não prevalecerão, e aí para a gente olhar, então, aí a partir de agora, sobre a oposição que a igreja enfrentou, sobre a tentativa do inimigo de barrar o avanço da igreja, como a igreja superou, tá, até o final, então, da era apostólica. Então, vamos, a partir desse vídeo, talvez mais esse vídeo e outro sobre esse assunto, a gente então vai encerrar essa série então de vídeo com esses dois vídeos, tá bom? Bem, desde já eu quero te lembrar então, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, você estará, como eu sempre falo, nos ajudando a levar então a palavra de Deus a mais pessoas, a desenvolver o nosso canal, porque quanto mais inscritos, mais esse canal então tem relevância, tá? Então se inscreva no canal, curta, né, os nossos vídeos, e aí curta logo no início. Você que gosta de nós sabe que de certa maneira vai sair alguma coisa boa. Curta. Se você depois não gostou de alguma coisa, você então faça um comentário lá, entendeu? Na parte, nos comentários, e mesmo que gostou também, faça comentário, você também está nos ajudando. E, entendeu? Aciona aí o sininho. Se você acionar, toda vez que esse canal lançar então novos vídeos, você então vai ficar sabendo, tá bom? Bem, então quero começar com essa passagem: e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Bem, vamos entender esse texto, interpretar bem esse texto, da forma correta esse texto, tá? Vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portas do inferno. Bem, normalmente nós ouvimos sobre esse texto, né? A interpretação de pregadores, professores sobre esse texto, e normalmente nós associamos esse texto ao inferno atacando e a igreja se defendendo, né? Ah, entendeu? O inferno atacando a igreja se defendendo. A porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? O inferno ataca, a igreja se defende. Bem, podemos até fazer uma aplicação nesse sentido, mas a interpretação literal desse texto, o que Jesus quis dizer nesse texto, e aí para isso eu quero lhe fazer uma pergunta, né? Porta ataca alguém? Porta ataca alguém? Não. O que faz uma porta? Ela se fecha ou se abre. Não é isso? A função da porta? Ela se fecha ou se abre. Então, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus está querendo dizer que as portas do inferno não vão resistir, não vão conseguir deter o avanço da igreja. É disso que Jesus está falando. Como eu falei, aplicativamente, nós podemos dizer, então, que também o inferno ataca a igreja. Ele ataca, lógico. Porém, nesse texto, Jesus quis dizer exatamente isso. Esse texto específico, Jesus está dizendo que as portas do inferno não vão ficar fechadas, não vão resistir fechadas ao avanço da igreja. E a gente já descobriu isso já desde o início da história da igreja, a tentativa do inferno. E quando vamos entender inferno, né? Vamos entender inferno quando a gente usa essa palavra inferno de forma, digamos assim, metafórica, nós estamos querendo dizer o seguinte, tá? Inferno é Satanás, na realidade, e o seu domínio, ou seja, os demônios, os seus anjos que o seguem, tá bom? Então, eles não vão resistir, eles não vão manter as portas fechadas em uma região, em um país, entendeu? Para a pregação do evangelho o tempo todo. O evangelho vai chegar e ele vai avançar. A porta está fechada para a pregação do evangelho e as portas vão se abrir. A gente descobre isso quando um pastor começa uma nova igreja, uma nova congregação numa região onde o evangelho é pouco anunciado. Estamos falando aqui de Brasil, então no início é muito difícil, existe uma resistência, existe e tal. É o inimigo tentando barrar, tentando parar o avanço da igreja, tentando manter as portas fechadas para o avanço da igreja. Mas logo um vai se converter, uma porta vai se abrir, então funciona dessa maneira. Então a igreja vai avançar, o inferno não vai conseguir. O inimigo, né, e os seus aliados, ou seja, os seus demônios, eles não vão conseguir, tá? Deter o avanço da igreja. Lembrando que o inimigo usa o quê? O inimigo usa o sistema de leis, usa o sistema de governança de países, de comunidades, de tribos, entendeu? Para deter esse avanço. Então ele usa as pessoas, usa sim as pessoas. Agora a nossa luta, a luta da igreja, não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não está no campo físico. A nossa luta está no campo espiritual. O apóstolo Paulo aos Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12, capítulo 6 de Efésios, versículo 12, né? Sobre essa batalha espiritual. Então a nossa luta está nesse campo, no campo espiritual. Então o inimigo, nessa batalha, ele tenta deter o avanço, ele tenta manter as portas fechadas para a pregação do evangelho, mas não consegue. Aonde o evangelho chega, ele vai avançar, ele vai continuar,
entendeu? Ele vai prosseguir, tá? E ele vai crescer, e, entendeu? Funciona dessa forma. Hoje, segundo, por exemplo, o site de Missões Portas Abertas, né, o seu trabalho, a Missão Portas Abertas, né, uma missão fundada pelo nosso irmão André, né, aquele irmão, aquele holandês, né, que trabalhou contrabandeando, começou o trabalho contrabandeando Bíblias, né, para a Cortina de Ferro, contrabandeando porque ele levava Bíblias, né, no seu fusquinha e conseguia passar com Bíblias pela fronteira, né, no leste europeu, entrando na região então dominada pela Rússia, ali, Polônia, aí vem Bulgária, vem Romênia, na época Hungria, além da própria União Soviética e outros países ali da região. Ele entrava com Bíblias, o irmão André. Ele faleceu, inclusive, no ano passado. Então, o site Missões Portas Abertas fala, inclusive, dos países mais fechados para a pregação do evangelho, e são os maiores, lógico, perseguidores também, são fechados, por isso perseguem, então, o evangelho, né? O primeiro deles é a Coreia do Norte, é o país do mundo que mais persegue os cristãos e é o mais fechado para a pregação do evangelho. Porém, tem outros países também, tá, que são muito fechados para a pregação do evangelho, inclusive todo ano, Portas Abertas. Você pode, inclusive, eu quero lhe indicar, você pode acessar aí o site de missões de missãoportasabertas.org.br, tá? Você pode acessar aí o site, tá? E então você vai ver os 50 maiores, a lista dos 50 maiores perseguidores, que são 50 países, então, que são mais fechados. Lógico, tem alguns que são muito mais fechados que os outros, como o caso da Coreia do Norte. Porém, mesmo estando fechado, a Igreja do Senhor já chegou nesses países e já tem uma igreja lá, uma igreja pequena, uma igreja mínima, um percentual muito pequeno de cristãos, mas tem a Igreja do Senhor. E, entendeu? Por exemplo, a China hoje está nesse grupo de perseguidores do evangelho. Porém, a China hoje, o crescimento da igreja chinesa é algo fantástico, inexplicável. Não se explica o crescimento da igreja na China. Como é que a igreja chinesa cresce tanto apesar da perseguição? A estimativa hoje é que na China já existe entre 7% e 10% de cristãos. Isso só nas redes de igreja, cristãos evangélicos, de fé reformada, né? Só nas 3 grandes redes de igreja de lares, igrejas que cultuam a Deus escondidos, né, do Estado, por causa da perseguição do Estado, né? E não adianta vir aí os líderes, né, entendeu? Dizendo que não, que são permitidos, que existe só um certo controle para não haver, né? Não adianta não, é perseguição mesmo, né? Entendeu? São perseguidos, os cristãos são perseguidos, né? Porém, o avanço da igreja na China é algo fantástico, apesar de toda a perseguição, de toda a oposição, de todo o fechamento de portas. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não vão deter o avanço da igreja. Nunca deteve, nem vai deter. Então, para a gente falar disso, tá? Vamos olhar então o início da igreja primitiva. Vamos agora olhar o início da igreja primitiva. Bem, Jesus fundou a igreja, né? Nós olhamos aqui, ele estabeleceu a igreja, fundou sobre digamos, estabeleceu a igreja sobre ele mesmo. Ele é o fundador da igreja e ele é a própria base, fundamento da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja. Tá? E aí ele deu uma ordem à igreja. Qual foi a ordem à igreja? Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também, Marcos, a maneira como Marcos enxergou a grande comissão, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, entendeu? E eles saíram, né? E pregaram o evangelho, e o Senhor ia então cooperando com ele todos os dias e tal, aquela coisa toda. Atos 1, tá? Versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus deu uma ordem à igreja. Ele fundou a igreja, estabeleceu a igreja e deu uma ordem à igreja. Qual foi a igreja? Qual foi a ordem? Qual foi a ordem à igreja? Saiam e vão e anunciam o meu nome a todos aqueles que não conhecem o meu nome. Essa é a grande ordem da igreja, essa é a grande comissão da igreja, a grande tarefa da igreja na terra. Porque se a igreja não cumprir com essa tarefa, não vai ter igreja para adoração, não vai ter igreja para comunhão, como eu já falei em outras ocasiões, né? As tarefas da igreja, né? Entendeu? Então não vai ter igreja para adoração, nem igreja para comunhão. Então a grande tarefa é a tarefa missionária, a maior tarefa. Aliás, o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 10, versículo 13 em diante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz uma pergunta, aliás, 4 perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? A segunda pergunta, como crerão naquele de quem nada ouviram? A terceira pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? A quarta pergunta, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a paz. Então veja, queridos, que é uma ordem. Para a igreja avançar, Jesus diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, o inferno, o inimigo, não vai deter o avanço da minha igreja. Porém, para a igreja avançar, ela precisa cumprir, então, com essa ordem. Veja, é uma ordem, não é um pedido. É uma ordem, está no imperativo, ide, vão, tá? É uma ordem. Tá? Então, se a igreja não cumprir com essa ordem, não vai ter igreja. Por que nós estamos aqui no Brasil? Porque alguém cumpriu essa ordem lá no século XIX, houve tentativas já no século XVI, a primeira tentativa, a segunda tentativa no século XVII, porém só a partir do século XIX é que a igreja realmente de fé reformada se estabeleceu no Brasil. A partir de 1855, então se estabeleceu no Brasil, aqui a partir do Rio de Janeiro, né, com os congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas, e aí no século XX vieram então os pentecostais, tá bom? Então, porque a igreja cumpriu com a ordem. Então tem uma ordem a se cumprir. E aí eu pergunto a você, eu pergunto a mim, e a pergunta fica para nós, né? O que nós estamos fazendo, então, para cumprir com essa ordem de Jesus? Jesus diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele fez uma promessa. Por que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Sabe por quê? Porque ele também prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus prometeu que estaria conosco, porque ele enviou o seu Espírito. Então o Espírito Santo está em nós. Então por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra ele, porque ele é maior do que tudo, ele é poderoso, ele é o que fundou a igreja e ele caminha com a igreja não caminha sozinha. Por isso que as portas do inferno não podem resistir ao avanço da igreja. Agora, queridos, o que eu e você, o que nós estamos fazendo para cumprir com essa ordem que ele deu para a igreja avançar? Porque se a igreja cumprir com a sua parte, a parte de, digamos assim, de abrir as portas para a pregação do evangelho nos vários lugares, ele vai fazer. Ele sempre fez a parte dele, ele sempre fez. Ainda que sejamos infiéis, ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Então muitas vezes somos infiéis, não fazemos, não cumprimos como deveria cumprir com a nossa parte.
Porém, ele é sempre fiel, ele sempre foi fiel, ele sempre será fiel e ele sempre vai fazer a sua parte. Agora, a pergunta surge: o que eu e você, o que nós estamos fazendo para avançarmos? A parte de abrir as portas é a parte dele, tá? É a parte dele. Exemplo, o irmão André, tá? Quando ele começou na década de 50 a levar as Bíblias para a região da Cortina de Ferro, ele atravessou muitas vezes a fronteira, e a fronteira era muito bem guardada, tá? E ele atravessou com o fusquinha dele, que ele ia no fusquinha, com o fusquinha cheio de Bíblia, o pessoal parava ele, tá? E não via nada, não via nada, não via Bíblias, tá? Por quê? A parte de Jesus ele sempre faz. A parte de Jesus ele sempre vai fazer. Ele sempre fez e ele sempre vai fazer. Agora, a minha parte, a sua parte, a nossa parte. Eu quero terminar esse vídeo aqui fazendo esse questionamento. Eu quero que você saia preocupado, sim, e perguntando a você mesmo: o que eu estou fazendo? E aí não é só entre outros povos, entre outras nações, né? Não, é aí onde você mora, no seu trabalho, na sua vizinhança, com a sua família, com os seus amigos, com a sua parentela. Aonde você está, o que você tem feito? Nas suas orações, você tem se lembrado dos povos não alcançados? Você tem se lembrado dos missionários que estão no campo? E eu falei em outra série de vídeos sobre isso, a quantidade de missionários que estão entre os povos não alcançados, que é mínima. Por que é mínima? Diante da grande necessidade dos povos não alcançados. Por quê? Por culpa nossa, da igreja, que envia pouco, que mantém pouco, que financia pouco, que ora pouco. Então, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu quero terminar esse vídeo, mas deixando isso bem claro. Tem uma tarefa a cumprir. Jesus prometeu que as portas do inferno não iam prevalecer, não vão ficar fechadas, não vão resistir, a igreja vai avançar, porém, a ordem de ir é para nós, não é para ele. Ele não vai vir mais para evangelizar, como falei também em outros vídeos. Ele não vai vir mais para anunciar, ele vai vir como juiz e como rei, como aquele que vai julgar e como aquele que vai reinar. Ele não vai mais vir para anunciar. Os anjos também não vai enviar, nenhum querubim, serafim, anjo, tal, entendeu? Ele não vai enviar ninguém para anunciar. A tarefa é nossa, a tarefa é minha, a tarefa é sua. O que você está fazendo, meu irmão? Eu quero te perguntar, o que você está fazendo? O Edson, agora falando de mim, o que eu estou fazendo? Que Jesus tenha misericórdia de nós. Jesus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você. Que nós possamos, então, fazer a nossa parte, cumprir com a nossa parte. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night.